Olá, tudo bom? Então, meu nome é Luciana, para quem não me conhece, e para quem conhece, eu postei no Instagram há um tempo atrás que eu tava grávida, né? Em maio, foi uma notícia, final de maio, foi uma notícia maravilhosa. Eu e meu esposo, a gente tava tentando desde setembro, mais ou menos, que a gente parou de prevenir, né? Usar métodos de prevenção. E eu achei que ia demorar mais um pouquinho. Em maio eu peguei férias. E foi um mês muito gostoso com a minha família. Que eu fui pra Minas, eles vieram pra cá. Foi um momento muito bom com o Diogo. A gente se aproximou bem, né? E deu pra namorar bastante, foi bem gostoso. E aí no final de maio eu senti como se fosse umas gotículazinhas bem fininhas, bem pouca, saindo do seio. Um lado era mais esbranquiçado, o outro era mais amarelinho. Daí era bem pouquinho. E a gente ia pesquisar no Google, né? Daí tava lá, podia ser 3 coisas. Podia ser do cisto que eu tenho, podia ser primeiro sintoma de gestação e podia ser câncer, como tudo no Google fala que é câncer, né? Então, eu despreocupei porque eu pensei, vai demorar pra engravidar ainda. Então, vou desencanar. E desencanei. Fiquei de boa. Aí, segunda semana de junho, não, na primeira, eu voltei a trabalhar e fiz o teste de gravidez, porque não tinha descido a menstruação. Deu negativo. Só que minha menstruação é desregulada e é atrasada, meu ciclo geralmente dura 30 e poucos dias, então ela demora mais mesmo pra vir. E nisso eu fiquei tranquila. Falei, deve ser do cisto mamário que eu tenho, pronto. Nesse meio tempo, eu peguei Covid no dia 11 de junho, deu positivo em Covid. Fiquei de molho em casa, esqueci o nome. Fiquei em casa, de isolamento, né, devido ao Covid, 5 dias. Isso foi na segunda-feira, não, no sábado, peguei 7 dias. No sábado, na sexta-feira, quando eu retornei ao trabalho, no dia 17 de junho, a menstruação ainda não tinha descido. E esse tempo que eu fiquei em casa, eu percebi que o meu seio estava dolorido, mais que o normal. E eu senti umas coisas diferentes que eu não vou saber explicar. E daí eu passei na farmácia, porque eu pensei, como eu tô em isolamento, eu não vou sair para comprar o teste. Eu vou esperar. E na hora que eu vim trabalhar no dia 17 de junho, eu passei na farmácia, comprei o teste, vim trabalhar e já fiz o teste, deu positivo e foi muito, muito massa. A gente fica imaginando, né, a reação da gente na hora que a gente vê a notícia. Tá lá o tracinho. Pensei que talvez fosse, sei lá, chorar, mas eu comecei a rir, dei crise de riso, fiquei muito feliz. E é uma sensação muito boa, muito boa. Aí contei pro meu irmão primeiro, que eu tava em pânico, né? Contei pra ele ficou bem feliz. Contei pro Diogo, contamos pra família dele, contamos pra minha, contamos pros amigos. E fizemos o primeiro ultrassom. Tinha o saco gestacional, uma vesícula vitelínica e tava constando, tinha 5 semanas, né? Bem pequenininho. E aí eu fiz o ultrassom no dia 20, mais ou menos, de junho. Ele tava com 5 semanas, né? Eu fui nos médicos nesse meio tempo, do convênio do SUS, para dar início ao pré-natal. Ambos marcaram consulta e outro ultrassom para o início de mês de julho, então passou mais 4 semanas. Nesse segundo ultrassom que eu realizei no dia 9 de julho, que eu tinha agendado, eu e o Diogo, a gente foi pro ultrassom e o médico foi a ultrassom transvaginal, e na hora que assim que ele colocou, ele deu uma olhadinha e falou, olha, tá aqui o embrião, tá aqui o saco gestacional, tá aqui a vesícula, mostrou tudo bonitinho pra gente e falou que o embrião tava com tamanho de 6 semanas.
Na minha cabeça, na hora, eu já pensei, tem uma coisa errada. Por quê? Se no dia 20 de junho ele tava com 5 semanas, era pra estar com 8 mais ou menos no dia 9, né? E tava com 6. Então, na minha cabeça, eu já imaginei, não tá desenvolvendo legal, tem uma coisa errada. Mas eu fiquei quietinha, esperei o resto do exame. E aí ele tentou ouvir o coraçãozinho do embrião. E tava lá o coraçãozinho batendinho, né? Bem pequenininho. Porém, ele tava devagar. Tava com 70 batimentos por minuto. E o normal de um embrião, né, nessa fase, é cerca de 120, 140, 160, até 160, que bate bem mais rápido que o nosso coração. Porque o coração bombeia o sangue para formar os outros órgãos e as partes do corpo, né? Então ele funciona bem mais rápido. E quando que ele colocou lá, geralmente o batimento fica assim, né? Bem rapidinho, assim, aqueles batimentos assim, longos, né? E rápidos, assim, tudo. O do nosso neném tava a linha e um batimento pequenininho, a linha e um batimento pequenininho, a linha e um batimento pequenininho. Então, assim, a gente pesquisa, a gente já sabe que não tava normal. O doutor foi bem querido com a gente. Ele falou que o neném tava com bradicardia fetal, ou seja, o coração tava devagar. Só que ele falou, olha, tá muito no início também, pode ser que vai desenvolver. O ideal é esperar mais uma semana e repetir o ultrassom. E foi isso que a gente fez. Na verdade, eu marquei o ultrassom para 10 dias depois, para ter certeza e passar meu aniversário, ia dar final de semana. Eu falei, não, deixa pra terça-feira. E aí a gente ficou mais reservado esses dias, tanto que eu não comemorei nada. Meus amigos quiseram fazer uma coisa, eu falei, gente, eu tava muito angustiada. Eu tinha esperança, fui na igreja, orei, entreguei pra Deus a vida do neném. No dia 10 de maio, logo após a primeira ultra, pra mim foi um dia muito difícil. Eu acho que foi o dia que eu mais senti, assim. Eu tava muito angustiada. Foi o dia que eu entreguei pra Deus, falei pra fazer a vontade dele, pedi pra que ele deixasse o neném com a gente, se fosse possível, né? Enfim, a gente passou aquela semana bem angustiado. E no dia 19 de julho, a gente foi fazer o ultrassom. E no ultrassom, na hora que ele inseriu lá o equipamento para fazer, pra ver a imagem, já mostrava que o saco gestacional estava num formato diferente, ele estava meio assim, não estava redondinho, estava meio assim. A vesícula vitelínica estava maior, bem maior do que o embrião, tinha inchado. E o embrião estava com um tamanho de 6 semanas. No caso foi... Ele falou que o coração... E o coração tinha parado mesmo, infelizmente. E ele falou que o coração devia ter parado perto ali do ultrassom que constatou a bradicardia. Então a gente imagina que parou o coraçãozinho ali no dia 10 de maio, no domingo que eu estava angustiada. E assim, naquela semana, antes do exame constatar, por mais que eu tinha esperança de só chegar lá e o coração dele tá batendo normal, eu tava angustiada, eu tava sentindo um aperto no peito, assim, mas eu acho que já era aquele sexto sentido de mãe falando que não tava tudo bem. E daí a gente já tinha consulta marcada com a obstetra em seguida, eu já tinha conseguido marcar. A gente passou com ela lá, ela constatou o óbito do embrião. E daí ela explicou pra gente como funcionaria o processo em seguida. Ela falou que eu teria 2 opções para escolher,
se eu quisesse tirar o embrião, o saco gestacional e o embrião, eu poderia fazer a curetagem, ou teria a opção de deixar sair naturalmente, né? Eu optei por essa opção. Escolhi essa opção porque é menos invasiva e menos, não sei, passar menos tempo no hospital, não sei, eu escolhi por essa. Porque também ia ficar, eu teria sentir menos, talvez. E daí a gente fomos pra casa, contamos pra minha sogra, contamos pros meus pais, pra minha irmã, pro meu irmão, pro irmão do Diogo, para as pessoas mais próximas do convívio da gente diário, que eu não tinha como não falar. Mas eu não consegui vir aqui até então contar na rede social para todo mundo. Eu precisava de um tempinho. E agora faz 2 meses, hoje é dia 19 de setembro de 2022. E faz 2 meses exatos que foi constatado o coraçãozinho dele parou de bater. E a gente foi pra casa, né? Contou para as pessoas mais próximas. Eu peguei um atestado aí de 7 dias pra absorver. E depois voltei a trabalhar. Nesse meio tempo eu tava bem, devido, sim, mediante o que aconteceu, eu tava entendendo. Depois eu explico por que eu tava tranquila. O Diogo também, ele sofreu muito na hora da notícia, mas ele esteve comigo o tempo todo. Eu não sei se eu aguentaria sem ele, um parceirão da vida que Deus me deu. Eu sei que ele também sofre ainda, sente falta. Ele falava que já estava contando como nós três, e agora não tem nós três. Se Deus quiser, daqui uns dias vai ter, mas não tem. E muita gente fala que se preocupa com a mãe de anjo, fala que é a mãe de anjo, né? Mas eu vejo falar pouco dos pais de anjo. E eles sofrem, eles sentem. Muita gente, muitas vezes, segura a barra para passar força pra gente, mas quero deixar aqui agora registrado o meu agradecimento pro Diogo. Te amo, Nico. Foi muito importante pra mim. Voltando, a gente passou esses dias depois da notícia, um apoiando o outro. Na hora que um tava bem, o outro tava. Na hora que um tava mal, o outro tava ali pra segurar as pontas. Na hora que, enfim, a gente se aproximou muito nesse período. E aí comecei a ficar angustiada devido à saída do saco gestacional, que não vinha cólica, não dava sinal de menstruação, não dava sinal de nada. E eu fui dia 3, se eu não me engano, de agosto, no hospital, no postinho. E ela falou, não foi dia 3, foi dia 28 de julho. No postinho eu informei sobre o aborto para eles, que tinha uma consulta marcada. E a enfermeira falou, olha, vá na maternidade agora, porque tem que ser feita a curetagem, tem que ser feita a limpeza. Só que eu não tava sentindo nada. Eu fui pro hospital maternidade na cidade, aqui de São José dos Pinhais. Passei por consulta com a médica. Ela pediu ultrassom, só que como não era emergência, ela não me atendeu na hora, não fez ultrassom na hora e tirou o sangue para ver o beta, mas eu nem voltei lá, porque aconteceu outras situações que não foi preciso. Como eu possuo convênio, eu agendei ultrassom, porque pelo SUS ia demorar muito. Eu agendei ultrassom pro dia, para 3 dias depois, se eu não me engano. E nesse meio período começou a sair uma borrinha de café, um marronzinho assim, clarinho. Eu sabia que era sinal de quando tá começando a menstruação, então eu sabia que poderia ser
já iniciado meu corpo a expelir o saco gestacional. Daí, depois de 2 dias mais ou menos começou, e tava sangrandinho no dia que eu fui fazer ultrassom, porque eu queria ver como que tava, pra ver se, enfim, ver como é que tava ali, né, o saco gestacional, o embrião. E na hora que ele colocou o aparelho, ele viu que o embrião tava do mesmo tamanhozinho, tinha diminuído, na verdade, uns 2, 3 milímetros. E a vesícula estava bem inchada, o saco gestacional deformado ainda. E tinha descolado um lado do saco gestacional. Ele falou, olha, acho que daqui uns dias vai expelir natural, pode ficar tranquila, não precisa partir para curetagem ainda. E foi isso que a gente fez. A gente voltou para casa e foi dia 1º, não sei, dia 2 de julho, não, de agosto, perdão. E a gente voltou para casa, daí começou a descer um sangue tipo menstruação mesmo, mais vivo, e a quantidade de menstruação, e só que não descia o saco gestacional. Depois de 2 dias, no dia 4 de agosto, eu comecei a ter cólica de manhã, cólica menstrual mesmo. Foi aumentando um pouquinho durante o dia, mas suportável. No mesmo dia, e eu estava no serviço, mais ou menos 5 horas, começou, 4h30, 5 horas, começou a ficar mais forte a cólica e ritmada. E eu peguei e comecei a contar no relógio para ver se era menstruação, cólica de menstruação. Só que a cólica de menstruação não é ritmada, né? Ela não é certinha. E a pausa e a intensidade. E daí eu comecei a calcular, a ver certinho, tava dando uma dor. Doía, passava 2 minutos, doía, passava 2 minutos, doía. Eu falei, não, isso aí é contração. Eu acho que vai sair vou expelir o embrião. Pedi licença, dispensa do serviço, fui pra casa. Graças a Deus eu moro pertinho. Demorei 15 minutos pra chegar. E eu chegar lá, eu fui direto pro banheiro, porque eu senti também que tava saindo mais sangue. Eu fui pro banheiro e troquei o absorvente ali, coloquei mais muito sangue. Meu esposo veio, eu falei com ele que eu tava com muita dor abdominal, e a doutora tinha falado para tomar Buscopan, se doesse muito. E eu falei com ele, eu pedi para ele, né, pro Diogo ir à farmácia comprar um pacote de absorvente noturno, porque tava muito sangue, e um Buscopan. E ele foi, né, a farmácia é próxima, acho que uns 10 a 15 minutos no máximo, ele já tava de volta. Mas nesse meio tempo eu, enfim, me limpei, troquei o absorvente, fui descansar, porque os relatos que eu via, podia demorar a madrugada inteira, a noite inteira para conseguir expelir. Os relatos que eu vi doía bastante. Então eu limpei ali, coloquei o absorvente normal, fui, troquei de roupa do serviço e subi lá pra cima da minha casa, lá no outro andar, e fiquei deitada no sofá e contração bem ritmada, 2 minutos e contração, 2 minutos e contração. Até que eu senti um coágulo muito grande saindo de mim. E eu fui no banheiro, né, fui trocar o absorvente, que eu tava com normal, ele não tava dando conta. E nisso o Diogo chegou e ele foi no banheiro me entregar o absorvente noturno e o remédio. E nisso que ele tava lá, a gente tava conversando, né, sobre o que tava acontecendo, a gente ouviu um barulho de alguma coisa caindo no vaso. Daí eu falei, amor, deve ser outro coágulo, né, que tá saindo bastante coágulo. E ele, enfim, a gente terminou de conversar, ele desceu e eu fiquei lá mais um pouquinho.
né, esperando sair o sangue, que tava bastante fluxo. E saiu mais um pouquinho, mais um pedacinho de coágulo. E depois eu percebi que não tinha mais dor, tinha parado a contração. Aí que eu me toquei que aquele barulho que cai de coisa caindo no vaso poderia ter sido o saco gestacional. Daí eu peguei e me limpei, não dei descarga até então. Tinha muito sangue no vaso. E eu peguei lá uma pazinha e tirei do vaso. O saco gestacional estava lá. Eu tirei, coloquei ele num papel e fui chamei o Joe. E essa parte eu quero falar, por mais que seja estranho, porque eu não sabia. Era uma coisa que eu não sabia, e se alguém tivesse me falado, eu tinha feito diferente. Nesse momento eu e ele ficamos conversando, né, o que a gente faria com o saco gestacional. E daí a gente tem um canteirinho na frente de casa, pro lado de fora da rua. A gente pensou em enterrar. Só que eu pensei, não, tem muito cachorro, vão sentir o cheiro, vão cavar e vão pegar. Aí a gente pensou, vamos jogar, então a gente joga no lixo normal, embrulha bonitinho, joga no lixo. Só que eu pensei, não vai pro lixão, vai ficar, não sei, não senti bem, daí eu não quis, e daí a gente conversa e fala, vamos fazer igual um peixinho, jogar no vaso e descartar. O saco gestacional foi isso que a gente fez. Na hora foi o que veio na nossa cabeça. A gente tava tão agitado assim que eu nem pensei em procurar na internet alguma coisa sobre o assunto, o que fazer, né, quando sai. Os relatos todos que eu via não falavam, nenhum falou. E aí beleza, eu fiquei mais como posso dizer, aliviada, porque saiu inteiro. E consegui dormir melhor aquela noite. Ainda estava com fluxo sanguíneo de menstruação mais forte que a minha. E a gente foi descansar. No outro dia eu fui trabalhar com um pouco de cólica ainda. E eu resolvi ir no médico para ver se tinha restado alguma coisa no útero para poder fazer a limpeza, se precisava fazer a curetagem. E na hora que eu cheguei para falar com a doutora, ela viu se o colo do útero estava fechadinho, então ele tava, tipo assim, eu tava bem, né? Fiz o ultrassom, tava limpinho o útero, graças a Deus não precisou fazer curetagem, limpeza nenhuma. Porém, a única coisa que me deixou assim, que eu poderia ter feito diferente, seria a questão do saco gestacional, que ela perguntou se eu tinha levado. Eu falei que não, que eu tinha descartado. E ela falou que se eu tivesse levado, mandaria para biópsia para ver o motivo real do aborto, né, do aborto retido que eu tive. Eu não falei essa palavra, mas chama aborto retido, quando o embrião, o feto morre, para de bater o coraçãozinho, ou outra coisa, né, que o feto morre, e não espelha na hora, daí se chama aborto retido. Então eu tive um aborto retido, e ela falou que se eu tivesse levado, eu faria biópsia para ver, e se eu viesse a ter, se Deus quiser não vai acontecer mais um próximo aborto, já ia servir de pesquisa dois seguidos, né, para ver se tem algum padrão, ver se tem trombofilia ou qualquer outra situação. Enfim, não consegui fazer isso, mas depois que a médica me liberou, a gente foi para casa, o Diogo sempre me acompanhando, todas as consultas, ultrassom sempre, tudo, ele se considerava em ambiente lá terminal, o serviço dele para estar comigo. E daí nesse período, depois do dia 4 de agosto, até mais ou menos início desse mês, acho que até a primeira semana de setembro, um mês mais ou menos, eu fiquei
mal, de desânimo. Eu não tinha vontade de fazer nada, só queria ficar deitada. Não, vontade mesmo, não tinha vontade de lavar uma louça, de fazer uma comida, de levantar da cama, de vir trabalhar, de nada. E assim, eu não fiquei triste, tá? Pra todo mundo aí que me conhece já, que tá preocupado. Você conseguiu ouvir até agora, que eu sei que o relato é longo, mas eu não fiquei triste. Da mesma forma que eu sou temente a Deus, a gente acredita muito na ciência, a gente entende que o coraçãozinho é o órgão que manda o fluxo para a criação, para a formação dos outros órgãos. Se ele, que é o primeiro órgão a ser formado, não estava sendo formado direito, a gente entende que o restante teria alguma situação, algum problema. Só que eu não acho problema que venha criança com deficiência. Só que eu sei que tem sofrimento, tanto no feto ali, a gestação, depois também, tanto com preconceito quanto dificuldade para desenvolver, dificuldade financeira para tratar. Então, me confortou um pouco, confortou a gente, na verdade, saber que foi cedo, foi com 6 semanas que o coraçãozinho parou de bater e não tinha sistema nervoso, então não houve sofrimento fetal. Só nisso aí eu já dou graças a Deus, porque eu sei que eu ia ficar muito mal se já tivesse ali, se ele sentisse, mas ele não sentiu nada. E assim, todo mundo na hora que a gente falava, né, ou qualquer pessoa que engravida, né, que dá notícia, a gente fala que venha com saúde, que venha com saúde. O desejo dos pais é que venha com saúde. Eu fui na igreja, eu orava o tempo todo, falava, Deus, que venha com saúde. E Deus tirou, Deus levou ele. E se eu peço que venha com saúde, na hora que Deus toma a decisão e vê que não vai vir com saúde e tira, né, ou tirou o embriãozinho da gente, eu não acho justo e certo eu ficar questionando, eu ficar triste, eu fiquei triste, mas eu não fiquei revoltada com a situação. Aceitei, compreendi que não era hora e que se Deus levou é porque eu não ia vir com saúde. Ele fez o que a gente pediu, todo mundo pediu. Então, e Ele que comanda a minha vida, as nossas vidas, e Ele sabe o que faz. Deus é bom o tempo todo. Uma coisa que minha mãe diz, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se isso aconteceu, foi para o bem meu, para o bem do Diogo e para o bem do bebê. Porque se fosse para sofrer aí, é difícil falar, principalmente para uma mãe que acabou de perder o neném. Mas com o tempo a gente entende, né, essa situação. E, enfim, Deus tem me consolado, tem cuidado da gente. Então a gente tá bem agora. Comecei a melhorar meu ânimo mesmo, tem alguns dias só. Mas tem pouco tempo, tem 2 meses só que a gente perdeu ele. Tem 1 mês e pouquinho que eu expeli o feto mesmo, o embrião. Tem muito pouco tempo, então assim, eu sei que é parte do luto. Mas eu queria vir aqui para encerrar esse ciclo com todo mundo. Algumas pessoas começaram a me perguntar e eu tinha que explicar, contar uma por uma. Algumas eu não tive coragem de responder assim, porque eu ainda não estava legal. Então eu resolvi vir aqui contar para todo mundo. E se vocês tiverem, eu acho que é um assunto pouco falado. Acontece demais. Praticamente 2 a cada 10 mulheres sofrem aborto. E depois que eu tive, conversando com algumas pessoas mais próximas, eu vi que umas 4, 5 pessoas, mulheres, meninas, tiveram aborto espontâneo. E minha mãe teve, até então só sabia da minha mãe e de uma amiga, depois apareceu algumas contando um relato pra mim que aconteceu com elas também. E esse eu acho que é pouco falado, não é fácil pra gente falar isso, é muito difícil na verdade, a gente tá explicando detalhes, mas eu acho necessário,
porque com o relato que a gente fala, a gente consegue mostrar para as outras que estão passando o que vão passar, que é fase, o sentimento, aquela dor vai passar. E a gente tem, se a gente está passando por isso, é porque tem que passar. É uma coisa que não tem como voltar atrás, então não adianta ficar revoltado, não adianta ficar bravo com Deus, com a vida, com seja lá sua crença. E a melhor forma de lidar com isso é sentir, deixar sentir o luto, a tristeza, ter rede de apoio é muito importante. E aí tá o meu relato para vocês de como foi. Cada mulher é uma mulher diferente, cada conduta médica é diferente, mas se alguma de vocês que está ouvindo, né, ou você está ouvindo e tem uma conhecida, uma amiga, uma mãe, uma prima, uma irmã, enfim, que está passando por isso, compartilhe o vídeo. Quem tiver o meu Instagram, ou quem tiver, me chama. Vou ficar muito feliz em poder conversar, em poder falar do que a gente sente na hora, dos sintomas, de tudo, para a pessoa ficar mais tranquila, porque a gente fica muito vulnerável nessa hora. É uma sensação de impotência total, de você não poder fazer absolutamente nada pelo teu filho, nada. E quando ele tá aqui fora, você ainda tem um controle. Lá dentro, nas primeiras semanas, não. Então, é isso. Então, consegui terminar, mas a gente tá bem, tá? Lógico que dá os altos e baixos, mas a gente tá bem. Eu voltei a tomar pílula porque eu tava fazendo tratamento de estômago quando eu descobri. Parei, agora eu vou fazer de novo, ir no médico pra ver como é que tá, pra ver se preciso continuar tomando a medicação ou não, porque eu sei que se eu estiver tomando a medicação não posso engravidar, então eu tô dando essa pausa. Vou ter que tomar anticoncepcional, mas espero que seja por pouco tempo, aí a gente logo vai tentar de novo. Se Deus quiser, vai vir um nenenzinho aí arco-íris pra gente, e eu vou contar aqui, tá bom? Tenho muita esperança que Deus vai mandar um anjinho aí pra nós. E tenham força, meninas, não é fácil. Não é fácil, tá bom? E eu já sei que todo mundo aí que me conhece o Joe, vai mandar mensagens lindas, de apoio, vai orar por nós. Então, de antemão, eu vou agradecer a todos. Quem me conhece também e cair aqui de paraquedas nesse canal, não sei se eu vou dar continuidade a ele ou não, mas tomara que sim, com um bebezinho, com notícias de gestação nova, quem sabe com beta, né? Mas é isso. E tá enorme o vídeo, eu não paro de falar porque eu sou filha do Vicente Custódio. E é isso. Obrigada a todos. Beijo.